noite, gente. Graças e paz. Tudo bem com vocês? Bom, gente, a gente tá aqui nessa experiência, né, nova, tentando fazer algo legal. A gente pensou hoje durante o dia, né, em fazer essa live ao vivo entre elas. O que é essa live entre elas? Como a gente está assim fisicamente afastado, né, das irmãs, a gente tem algo mensal reunido com a rede de mulheres, com a MCM. Então a gente decidiu trazer assim um bate-papo, sabe? Falar algo sobre a palavra também, sobre a nossa vida, como estamos hoje. E para nos edificarmos, né? Não ficarmos distantes. Os pastores estão aí, né? Fazendo suas lives, estão aí levando a palavra para os irmãos, também nesse bate-papo legal. Então a gente também resolveu fazer isso, né? Estou aqui com a irmã Nívia, esposa do pastor Ramon Torres, todo mundo sabe. E a gente veio para realmente nos edificarmos, conversarmos e trazer a palavra, né? Constante à nossa vida, para a gente continuar tendo essa confiança de que Deus está no controle de tudo. Então eu passo aqui a palavra para minha irmã e a gente vai construindo aqui. Então desconsiderem os erros de gravação, de ao vivo, que a gente está experimentando, a gente está tentando, né? E a gente vai melhorando no decorrer, que vierem outras lives, tá bom? Bom, então boa noite a todas. Muita saudade aí da comunhão, do partir do pão ali na igreja, todo mundo junto. Né? E você também que não frequenta nossa igreja, está aí também assistindo com a gente, né? Que possamos compartilhar esse momento aqui desse bate-papo bem informal, né? Então vamos falar um pouquinho aí sobre algumas coisas que a gente comentou e pensou aqui nesse dia de hoje. Então, a gente estava falando hoje sobre algo que é muito importante, que nós devemos guardar, né? Inclusive nós que vivemos baseado na fé, na Bíblia, na palavra de Deus, Deus ele fala de um versículo que incentiva que nós todos guardemos uma coisa importante que nós temos, todos nós seres humanos, né? Que é o nosso coração. Então nós vamos ler um versículo, né, que fala sobre isso. E se você tiver Bíblia e quiser já abrir também, né, conosco, quiser acompanhar, a gente vai estar dizendo os versículos. E esse que a Nívia começou, né, a relatar, a gente vai ler em Provérbios 4, 23, que é: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Exatamente. Então, a palavra coração, né, ela se refere não só a um órgão interno que nós temos, né, que faz parte dos nossos sistemas, do nosso organismo, mas também fala de uma região do nosso corpo, né, no qual comporta algumas coisas que, segundo a Bíblia, né, são reais, apesar que cientificamente nós não temos comprovação onde é que se localizam essas coisas que nosso coração comporta, que são os desejos, a razão, os sentimentos, a decisão, o entendimento e coisas semelhantes a essas, né, como as emoções, a alegria, a tristeza, a aflição. E a Bíblia ela nos mostra muito, se referindo ao coração como o centro de todos esses sentimentos, de todas as emoções e coisas que vão fazer com que o nosso comportamento seja direcionado por aquilo que há nesse órgão, nesse local tão importante em nós. Né? Tem mais um comentário, Comentário de Sheld, a gente não sabe o que falar em inglês, mas a gente tenta. É o nosso de querido Shedd, doutor, é o Dr. Russell Shedd. Shedd. É conhecidíssimo no meio batista, né? Nós gostamos muito de estudar, né? O Russell Shedd é uma pessoa muito conhecida, né? De todos nós. Faz aí o comentário. Pois é, vamos aqui para o comentário. Então, ele diz, né, que o coração representa o centro da vida intelectual, espiritual e está atrelado a algo que define funções tradicionais da personalidade, tipo emoções, pensamentos, vontades. É isso mesmo. É interessante, né, que a gente, geralmente, nós costumamos dizer assim, quando a gente tem um sentimento de angústia, a gente geralmente direciona que eu tô com uma angústia e a gente já põe no local, a gente coloca a nossa mão, a direção, né, para expressar o que está sentindo nessa região, né? Então, se a gente está com o coração apertado, quantas mães, né, geralmente se identificam com isso? Ai, meu coração hoje está apertado, vou deixar meu filho fazer isso, ou fulano ia viajar e eu tô sentindo esse aperto aqui no coração, né? Então faz muito sentido, né, aquilo que Deus fala em relação a esse, ele se refere ao nome do órgão, mas a gente entende que é algo além
do que isso mesmo, né? Como se fosse, eu costumo dizer que geralmente o centro da nossa alma é como se fosse realmente essa região do nosso coração, que é onde a gente geralmente diz que sente aquilo que está vivenciando naquele momento, né? Tem mais um texto aí, Karine? Temos. Agora a gente vai na questão do que provém, né, dentro do nosso coração, de acordo com a palavra também. A gente vai agora ler Mateus 15:19, né? Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, assim, a palavra aqui está dizendo que não é só essa questão da angústia, né, da alegria, mas também procedem coisas ruins. E eu entendo que é de acordo com a forma que é alimentada, né, tanto a nossa mente como as nossas atitudes. Então, a gente vai alimentando, de certa forma, o coração. E nessa alimentação e nutrição a gente vai tendo resultados, né, como testemunho das nossas próprias atitudes mesmo. É verdade. E nós não conseguimos, nem assim, estudos científicos, comprovar aonde é que seria localizado, né, essas sensações, essas coisas que não são palpáveis, né? Porém, na Bíblia nós enxergamos claramente nas coisas que Deus fala, né, em relação a isso, principalmente quando Deus e o próprio Jesus ali, ele está pregando o evangelho e ele consegue perceber aquilo que está no coração das pessoas que estão ali ao redor dele, né? Tem um exemplo interessante que também é o exemplo de Samuel, né? Quando ele vai para escolher entre os filhos de Jessé, né? Ele vai escolher qual que é aquele que vai ser o futuro rei de Israel, né? E aí a Karine pode ler um texto para a gente lembrar. O filho mais velho de Jessé, Eliabe, é o primeiro a apresentar-se perante Samuel, que é alertado pelo Senhor. Porém, há um versículo que a gente vai ler agora, que é 1 Samuel 16:7, que diz assim: Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê, porém o Senhor vê o coração. Exatamente. Então, Deus viu ali pelos corações dos filhos de Jessé quem seria o verdadeiro rei, digno, né, de levar ali a nação de Israel a história toda que a gente conhece, que foi o rei Davi. Então Deus não analisou pela estrutura física, nem pela beleza. Deus foi diretamente no coração. Então é no coração que Deus procura, né? Até a palavra diz, né, no texto lá da mulher samaritana, que os verdadeiros adoradores, né, o adorarão em espírito e em verdade, né? Então ele olha para aquilo que o coração vai expressar em relação a ele mesmo. Então, assim, por que a gente está falando do coração aqui hoje? A gente está falando porque realmente é do coração que vai trazer de nós, inclusive, a adoração a Deus, né? Vai trazer de nós aquilo que nós expressamos no nosso dia a dia. Então, Deus, ele tem esse cuidado para que nós possamos realmente nos preocupar e encher o nosso coração das coisas que vão fazer bem para o nosso próprio coração, que vão trazer para a nossa vida alegria, que vão trazer esses sentimentos maravilhosos. Inclusive, vai nos livrar do pecado muitas coisas que nós vamos encher no nosso coração. E quais seriam essas coisas que nós podemos encher no nosso coração? Como é que nós podemos cuidar do nosso coração, né? Fazendo isso que nós estamos fazendo aqui agora, né? Juntas aqui, lendo a palavra de Deus, comentando, compartilhando. Também no nosso momento de intimidade com a presença de Deus no nosso quarto, com a nossa família. E a palavra diz também, né, que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Mais uma prova de que realmente nós precisamos cuidar do nosso coração, enchendo ele de coisas que sejam positivas, não só para uma questão de autoajuda, uma coisa fantasiosa, mas uma coisa verdadeira. O que seria uma coisa verdadeira? A palavra de Deus, o alimento espiritual, que vai fazer com que a gente realmente tenha força para enfrentar a vida, as dificuldades, em momentos como crise, né, como nós estamos vivendo aqui hoje. É um momento que nós, apesar de o mundo estar parado, nós estamos dentro da nossa casa, nós temos Bíblias em nossa casa, nós temos momentos que nós podemos orar, que nós podemos ligar para alguém que nunca mais a gente tinha falado, porque não tinha tempo. Então a gente pode exercitar a nossa fé, a gente pode nos alimentar da presença de Deus, que vai encher o nosso coração de vida, porque do nosso coração também procede os pensamentos de vida. Pois é, a gente também falando da questão do coração, nessa preocupação, né, de nutrir coisas boas, de buscar se edificar na palavra,
Continuamos falando também, né, que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. E quem o conhecerá? Só quem conhecerá, quem conhece é Deus. E eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações, como eu já havia dito, né? Se nutrimos o nosso coração com a palavra, com o que é bom, com o que vem de Deus, obviamente as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas decisões serão realmente de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o direcionamento do Espírito Santo. Então, é bem clara a palavra do Senhor quando diz que as coisas procedem do nosso coração, né? Eu estava até conversando com a Nívia hoje, a gente debatendo sobre isso. Eu digo, mas como assim, né? A gente pensa logo na mente. Eu penso algo, eu planejo algo e a partir desse meu pensamento, planejamento, aí meu coração já começa a se nutrir de algo que eu quero, né? E aí a palavra mostra uma contradição, digamos assim, que a gente que provém, né? As coisas saem do nosso coração. E aí, como assim? Só Deus pra explicar essas uma coisas. coisa interessante é que, geralmente, nosso coração é tendencioso a coisas que não agradam a Deus. Porque a natureza da humanidade, né, foi toda corrompida por conta do pecado. Então, a nossa natureza, ela vai caminhar para as coisas que são de egoísmo, aquilo que está ao redor de mim, eu sou o centro, né, coisas que realmente me afastam de Deus. Então, qual a intenção nesse momento de cuidar do nosso coração? Fazer com que o nosso coração se aproxime de Deus. Porque o nosso coração, como você leu aí, ele é enganoso. Nem tudo que está no nosso coração realmente é aquilo que eu devo fazer, né? Porque o nosso coração é corrompido pelo pecado, nossa natureza é pecaminosa. Então o que acontece nesse momento? Nós precisamos de orientação. Nosso coração precisa estar orientado por uma pessoa, Deus, né? Jesus Cristo abriu a porta, né? Rasgou o véu para que nós pudéssemos receber do Pai essa orientação. E essa orientação ela vem por meio da palavra, e a partir da palavra o Espírito de Deus encontra lugar em nosso coração para ser direcionado, porque o nosso Deus tem a vontade que é boa, perfeita e agradável. E tem até mais um texto que a gente quer ler para encerrar esse momento. Um texto que fala muito sobre isso, né? Vamos lá, os Salmos 37:4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Muito interessante esse texto, porque fala assim, agrada-te do Senhor. Como é que eu posso me agradar do Senhor? Me agradar das coisas que Ele planejou para mim, das coisas que Ele me pede para que eu faça, de ser obediente aos seus mandamentos, de agradar da obra que Jesus fez por mim, me agradar daquilo que Ele pede para que eu faça. Me agradar do Senhor é realmente estar como Davi, né? Andar segundo o coração de Deus. Hoje é possível que todos nós possamos andar segundo o coração de Deus, mediante arrependimento verdadeiro na sua presença. De busca, né? Diária, de buscar, né? A presença e assim, dele. Agradecer a Deus por esse isolamento, porque assim, a gente tem aproveitado, de certa forma, saído de uma rotina em que dizíamos que não tínhamos tempo e hoje temos a oportunidade. Quem deseja, óbvio, né? Porque eu não sei se todo mundo tá nesse caminho. Mas assim, a gente tem buscado aproveitar esse tempo de isolamento para mergulhar na palavra, para orar, para interceder pelas vidas, né? Uns aos outros. Isso. E algo que a gente, de certa forma, a gente dentro da igreja deixou um pouco de fazer. A gente tinha deixado de fazer. Vamos ser sinceros. Eu particularmente digo que não tinha essa rotina, sabe? De estar lendo a palavra todo dia, de se preocupar. Hoje é um devocional, hoje a gente tem que orar por ciclano, fulano, por um motivo específico. Então, aproveitar esse isolamento realmente para aproveitar e continuar se dedicando. E quando passar, em nome de Jesus vai passar, né? Deus sabe todas as coisas. A gente continue a buscar e continue a guardar o nosso coração, a nutrir o nosso coração com a palavra, com coisas que edificam a nossa vida e que nos trazem para perto de Deus. Isso. E nós estamos aqui justamente hoje para incentivar você a continuar enchendo o seu coração de coisas maravilhosas, porque são uma infinidade de coisas maravilhosas. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de coisas maravilhosas para o seu coração. Então cuide do seu coração, encha da palavra de Deus, encha de amor pelo próximo. Se você tiver alguém que você pode amparar, faça isso. Isso agrada o coração de Deus.
Você pode ser agradável a Deus fazendo a vontade dele. Inclusive, a prova do seu amor por Deus é que você obedece os seus mandamentos, né? Então, pratica a palavra de Deus, não só na leitura, não só na oração, mas também colocando isso em prática, ajudando alguém que está necessitado da sua família, uma oração, um amparo, um favor que você pode fazer para alguém também glorifica o nome de Jesus, glorifica a obra de Deus. E é assim que nós vamos rompendo, cuidando dos nossos corações, enchendo ele de vida, vida eterna, uma vida abundante que só Deus e a sua palavra, o nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente com o Espírito Santo, pode proporcionar ao ser humano. Amém. Então a gente vai orar agora com vocês, né? Agradecer a Deus pela liberdade, o privilégio que temos de ter a sua palavra em mãos, de mergulharmos nela, de buscarmos o Senhor, essa liberdade que muitos não têm. Então vamos agradecer nesse momento, né? Que a gente possa nesse momento curvar nossas cabeças, orar e agradecer a Deus por esse privilégio de tê-los na nossa vida. Desde já eu estou vendo aqui os nomes que estão passando aqui, a gente está orando com vocês, convidando vocês para orar com a gente, tá bom, amados? Obrigado por estar assistindo e que o Senhor realmente venha fazer essa corrente aí poderosa para que nós venhamos ser grandes intercessores nesse tempo de crise, nesse tempo de dificuldade e na presença de Deus, porque não tem coisa melhor, mesmo em momentos difíceis, a presença de Deus transbordante em nossas vidas. É por fé que nós vivemos, né? E assim mesmo, por fé, nós agradecemos ao nosso Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, te glorificamos, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos, Senhor, aqui na Tua presença, aqui com tantas pessoas conectadas, Pai. Obrigado pela tecnologia, Senhor, que às vezes colocamos como barreira, mas hoje está sendo um instrumento, Pai, em Tuas mãos, para poder alcançar mais pessoas, tanto com o Seu Evangelho, com a edificação, com a oração, com os relacionamentos, Pai, porque nós somos seres relacionais, que precisamos uns dos outros, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, que o Senhor possa estar cuidando de cada coração, Pai, que cada pessoa se preocupe em cuidar do seu coração, colocando nele coisas que são eternas, Pai, coisas que vêm de Ti, coisas que são incorruptíveis, Pai, que nunca vão se acabar, mas na verdade elas vão nos encher de vida, vida que vai transbordar para toda a eternidade, Senhor. Assim alcançando todos aqueles que estão próximos a nós, que sejamos luz, Pai, que passamos adiante a paz, a alegria, que sejamos o conforto, Pai, assim como o Senhor designou para nós sermos igreja, igreja do Senhor, igreja luz, igreja vida, igreja sal, que dá o gosto, que dá o sabor no mundo difícil, no mundo de trevas, Pai, que nós realmente sejamos esses, Pai, que o Senhor chamou para fazer esta missão, para completar, Senhor, essa obra que o Senhor iniciou e que nós estejamos todos, Senhor, à disposição da Tua vontade, que a Tua vontade seja feita em nossas vidas, nos dá um coração igual ao Teu, Senhor, um coração capaz de obedecer, que nosso coração seja segundo o Teu, que o Senhor venha se alegrar em nós, Pai, que nós venhamos nos alegrar no Senhor, para que assim os desejos dos nossos corações sejam feitos de acordo com aqueles que são os desejos do Senhor para as nossas vidas. É assim que nós choramos, Pai, e te agradecemos por essa oportunidade, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Obrigada por terem acompanhado. Então, assim, a gente não deu pra responder e nem ler as mensagens, né? As acenações, os coraçõezinhos. Mas somos gratos a cada um que esteve nos acompanhando, tá bom? Que a gente vai planejar melhor, desculpando qualquer coisinha aí que não foi do agrado, né? As tosses. É tudo muito, muito novo, uma experiência que a gente tem, assim, eu fiquei assim, Nívia, vamos fazer, Nívia! Então, assim, a gente vai melhorando, né? De acordo Acho que a gente vai fazer um trechinho de uma música, né, de acordo com a necessidade, a gente vai melhorando, então a gente agradece muito aí a paciência e o acompanhamento de vocês. A gente tá pensando aqui numa música. Trechinho aqui. A gente vai tentar cantar uma música aqui. Eu não separei um playback, né? A gente vai pegar a letra aqui. Como sempre. Vamos fazer só o refrão, né? Que a gente já tá falando um tempinho, né? Pois é. Vamos lá? 1, 2, 3. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer.
gente. Fiquem Até a com próxima. Deus e até a próxima, viu? Obrigada. Todos estavam pedindo.